Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ciência Básica, podcast que conecta ciência ao nosso cotidiano com muita leveza, criatividade e, claro, muita conversa boa. Hoje, eu estou aqui com o professor Dr. José Atalvânio da Silva, o nosso professor de Química da UNEAL, o mais conhecido. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Janice, pelo convite. Espero que a gente possa trocar aqui várias ideias, além das que a gente já troca nos bastidores. Sim. Né? Deixe-me apresentá-lo, inclusive. Afinal, ninguém chega a um doutorado sem ralar muito e merecer pelo menos uma... Com certeza. Eu costumo dizer que a gente merece pelo menos uma boa leitura Exatamente. de titulação. Sabe que isso às vezes não acontece, né? Professor Atalvânio é licenciado em Química, é mestre e doutor em Ciência, Físico-Química, professor. Me assustou um pouco. Claro, produz muitos materiais didáticos, né? Modelos, acompanha e-books, né? Organiza esses e-books. É líder do grupo de pesquisa Química Computacional e Ensino de Química. Isso. E também se dedica à popularização da ciência, eu diria que em todo o território alagoano, correto? Correto. Professor, seja muito bem-vindo. E eu já vou perguntar de cara, em que momento a ciência lhe fisgou de vez? Você disse, não, e é isso que eu quero para a minha vida. Teve esse momento? Teve esse momento. Teve esse momento quando eu estava no segundo ano do ensino médio. Sim. Porque no início das aulas tinha uma professora de Química, que aí, logicamente, que eu preciso citá-la, né? Que era a professora Lilian Cristina, que dava aula na escola Lions Club. E ela dava uma aula de química excelente. E aí ela encheu o quadro de fórmulas, de equações. E aí eu vi aquilo e me apaixonei de ser química que eu vou seguir. Né? E a partir daquele momento, do segundo ano, foi quando eu me dediquei realmente à química e aí não parei mais. Sempre um professor inspirando outro Exatamente, professor, que é a nossa função. Que é a nossa função. Professor, você se dedica a essa construção, né, da química, da ciência, tanto no nível superior quanto na educação básica. Sim. Isso é uma coisa que você já vem fazendo há algum tempo. Isso, sim, verdade. Como é que isso se consolidou na sua vivência profissional? Porque, assim, a gente acaba fazendo, né? Começa nosso trabalho e as demandas vão surgindo, a gente acaba fazendo, mas como você veio construindo ou como percebeu que era o momento de que a educação básica fosse, vamos dizer assim, o campo de atuação do seu conhecimento da educação superior? Eu percebi quando eu comecei a atuar primeiro na educação básica, que antes de atuar no ensino superior, eu atuei primeiro na educação básica. Né? Eu passei nos 2 concursos ao mesmo tempo, da UNEAL e da SEDUC. Né? Os 2 são vinculados à SEDUC, mas quando eu falo SEDUC, eu me refiro à educação básica. E aí eu comecei a atuar primeiro na educação básica. Então, o meu chão de atuação foi inicialmente na educação básica e depois na UNEAL. E aí, chegando na UNEAL, eu comecei a perceber que durante os 4 anos de educação básica, eu precisei de materiais que eu não tinha. Né? Então, quando eu buscava, tinha o material, mas estava ou em inglês e era vendido, ou os poucos em português eram vendidos. Licença, aí foi quando eu pensei... Você entrou para atuar ao mesmo tempo, de forma simultânea, no nível superior e na educação básica? Sim, e porém o ensino superior foi em uma instituição particular, não foi na UNEAL. Na UNEAL foram anos depois, mais à frente, que eu fui nomeado e consegui. Mas até então você não tem experiência, ou já tinha tido experiência em sala de aula antes dessas ocasiões? Dessas 2 ocasiões, não. Foi só graduação, direto para o mestrado e direto para o doutorado, em química pura, não em educação em química. Então, eu estou rindo com respeito. Era um mundo diferente da educação. Eu estou aqui pensando, porque assim, quando eu fui para o mestrado e para o doutorado, eu já estava com 10 anos de atuação no ensino médio, mas eu já tinha alguns anos de atuação no Fundamental 2. Já tinha experiência. E isso, já tinha uma vivência. Inclusive, eu costumo dizer que o que me abriu portas, o que facilitou a minha permanência no mestrado, por exemplo, que para mim é muito mais difícil que o doutorado. O mestrado, o que me sustentou lá foi a minha experiência na vivência com a educação básica.
Agora, eu imagino você já ir para 2 salas de aula com demandas absolutamente opostas. Isso, exato. Como é que eram produzidos esses materiais? Eram produzidos, eu não vou dizer que é a moda antiga, porque né, também não sou tão assim. Também não sou assim. Mas era um material produzido com aquela dificuldade que a gente tinha de não ter internet, de não ter computador, então era preparado de que forma? Lendo, fazendo resumos, e o máximo que tinha era um PowerPoint, mas já tinha essa diferença de se preparar um material para a educação básica e de se preparar um material para o ensino superior. Entretanto, eu sempre tive aquela visão que eu não aprendi na universidade, que eu não aprendi nas pós-graduações, mas que a gente aprende fazendo, né? Então, apesar de serem níveis diferentes, mas eu entendia que eu precisava preparar um material em uma linguagem que aquele público acompanhasse. Então, não adiantava ser um material muito rebuscado, com uma linguagem difícil que só eu entenderia e o aluno não entenderia. Porque aí o processo de ensinar e aprender não ia fazer sentido. Eu acho que essa é uma característica muito, muito própria da nossa atividade. Traduzir contexto. Exatamente. Né? Ter conteúdos. Eu ouvia muito, bióloga também, nas aulas de biologia, eu dizia aos meninos, se você entender o processo, entenda primeiro o processo, que a gente foca nos nomes depois. Exato. Porque a nomenclatura costuma ser o mais difícil, o que pesa mais. Então, essa preocupação de realmente ter uma linguagem acessível faz toda a diferença. Exato, né? exato. Atavânio, você produziu, estava vendo seu material, você produziu muito material, você já tem muita produção. Sim. Além dos e-books que você coordena, além desses materiais didáticos, artigos científicos, né? Mas uma coisa que eu percebo é justamente isso, é que tudo que você escreve tem uma conexão muito direta de aplicação, especialmente na educação básica, em qualquer nível, seja Fundamental 2 ou nível médio, enfim. Ou até, eu diria até nas séries iniciais. Eu vi seu material e ele tem essa aplicação também. Como é que você enxerga o impacto desses recursos, né, quando são aplicados tanto na formação do professor, quanto na vivência do aluno? Porque você trabalha com formação de professor, com a formação inicial do professor. Essa formação, na formação inicial, isso é um instrumento que eles já usam pensando no futuro ou apenas quando vão para os projetos de PIBIC ou para a aplicação propriamente dita? Esses materiais, eles surgiram de duas inquietações. A primeira saindo do caminho do mestrado e doutorado e entrando nessa educação básica e entrando depois na UNEAL, eu comecei a me questionar o que eu fiz no mestrado e doutorado. Foi para onde? Foi para um artigo científico, mas a aplicação real, no mundo real, está onde? Né? Cadê? Onde é que entra? E eu não consegui encontrar, principalmente na educação básica, já que eu quero atrair esses alunos para que eles venham para a química ou para a exata de uma forma geral, né? E o outro caminho, a outra inquietação era, nas minhas aulas na UNEAL, a gente fica 6 meses com uma disciplina, eu transmito aquele conteúdo, os alunos aprendem, tem uma troca, tem seminário e a gente troca esse conhecimento. Finalizou a disciplina, os alunos têm sua nota, eu fecho a caderneta, acabou. Mas eu começo a perceber que são conteúdos que os alunos apresentam tão ricamente que eu achei pouco finalizar na disciplina. Eu queria que outras pessoas tivessem conhecimento, né? E aí eu joguei para eles a ideia, né? A gente poderia fazer um e-book, né, de forma que ele fosse publicado e divulgado gratuitamente, para que todos tivessem acesso de uma forma geral. E vocês seriam o carro-chefe de elaboração desse book, né? Eu iria corrigir com parceiros, mas vocês iriam tocar o projeto. E aí, quando eu vejo que a turma ela tem perfil para fazer o trabalho e ela quer fazer, aí a gente pega o bonde e vai embora. E foi isso que aconteceu com esses e-books, né? Eu tive a ideia durante o semestre letivo, os alunos apoiaram a ideia e tive parceiros que apoiaram e a gente foi embora e aí divulgamos. Que era a coragem e fizeram. Exatamente. Porque precisa de muita coragem. Toda logística, né? Exatamente. Eu estava vendo os títulos, nós temos aqui, tem um que me despertou muito o insight, né? Digo, cara, que sacada boa, né? Super-heróis e a tabela periódica. Esse é maravilhoso. Esse foi o xodó, né? Porque esse aí, os outros, eles
Os outros e-books, eles surgiram das disciplinas, né? Como eu falei. Porém, ele surgiu do projeto PIBIC, né? Foi de um projeto de 1 ano, então foi mais pensado, foi mais elaborado. E a nossa ideia também surgiu dessa forma, né? Como que a gente ensina a tabela periódica de uma forma mais simples, né? Porque o aluno, ele tem uma preocupação de memorizar. Ninguém vai memorizar a tabela periódica, é impossível. A gente aprende, né? E aí surgiu dessa ideia esse projeto PIBIC, que era a gente estudar a tabela periódica de uma forma mais dinâmica, mais simples e mais lúdica, e poder também levar esse material para a educação básica. E aí, conversando com a aluna bolsista, que é a Lina Maria, e com o aluno voluntário, que é o Micael, a gente chegou na ideia de não só fazer o projeto falando da tabela periódica, mas recriar a tabela periódica, onde cada elemento dos 118, se não me engano, são 118, cada um era representado por um super-herói. Cada um tinha um poder diferente. E aí eles tiveram a ideia, foi excelente. Depois eles viram que iam sofrer, porque era um trabalho longo, mas aí a gente já tinha batido o martelo, e aí não ia voltar atrás. Verdade. Professor Talvânio, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que surgiu agora nessa sua fala, e eu gostaria muito que a gente reforçasse isso. Você sabe que, de modo geral, todo estudante acha, ou já ouviu algum colega nosso, infelizmente, dizer que ele tinha que decorar a tabela periódica. Exatamente. Eu vou aproveitar o seu lugar de fala e a sua cadeira e pedir que o senhor reforce essa sua fala. A gente precisa decorar a tabela periódica. A gente não precisa decorar tabela periódica, equações químicas nenhuma, fórmula química nenhuma. Por quê? Porque a gente tem tudo isso na internet. A gente tem tudo isso em artigo. Precisou, vai lá. O que a gente precisa? É entender onde que eu uso aquilo, né? Onde que eu uso a tabela? Onde que eu uso cada equação, né? PV igual a NRT, outras de concentrações. Onde que eu uso isso? Precisei, esqueci, vou lá e olho. Até porque a gente que é professor esquece determinadas coisas também, né? Está dando uma aula, esqueceu, e agora como é que esse conceito... Vai lá no Google, encontra. Pronto, isso, eles acham que a gente decorou a tabela periódica, né? Como eles acham que a gente decora timina, guanina, citosina, né? Exatamente. Então, a gente pode até ter, em alguns momentos, de necessidade de decorar 2 ou 3 elementos, mas eu prefiro pensar que é a vivência que vai fazendo a gente construindo esse arcabouço teórico, nós vamos colocando isso. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, especialmente no Fundamental 2, a química fica no 9º ano, não é isso? Isso, exato. E a gente vê muito pouco, o aluno passa muito rapidamente pela química, mas ele passa, né? Mas no ensino médio, a vivência do aluno com a tabela periódica, eu diria a convivência, ela precisa ser ampliada. Exato. E como é que a gente faz para reduzir esse medo? Esse e-book é uma estratégia. Sim. Como é que a gente faria para... Sabe, já estou pensando aqui, divulgação, né? Certo. Como é que a gente faz para divulgar mais esse e-book? Como é que a gente faz para trazer para a comunidade? A gente precisa disso. Sim. Você percebe entre os pares, e eu estou falando os seus pares de química, mas da educação básica, porque é para onde é direcionado. Você percebe o acolhimento de estratégias, de materiais que possam contribuir efetivamente, ou a gente tem um pouco de dificuldade de chegar nessas pessoas? Você se refere a eles também elaborarem materiais ou receberem este material? Eu acho que as duas coisas, porque mesmo recebendo, a gente eventualmente vê resistência. Não acredito que seja a maioria, mas a construção também penso que tem o seu peso. Sim, fato. Nas duas situações, o que você diz? Eu vejo que, primeiro, a construção do material, possivelmente nem todos têm interesse, porque é algo que será voltado para a educação básica. E quando eu atuo no ensino superior, talvez eu não tenha essa preocupação, né? Mesmo sabendo que eu vou receber na universidade alunos que vêm da educação básica, mas eu tenho os professores de lá que vão cuidar, né, daqueles alunos. Então, não vou me preocupar tanto. Entretanto, a gente está formando professores que irão... É um ciclo, né? Eu vou receber o aluno da educação básica, que vai fazer uma licenciatura, que vai voltar para a educação básica em outro papel, em outra situação. Mas esses documentos são importantes
porque a gente consegue dar outra visão, né? A gente tem hoje a vantagem de ter livros gratuitos na educação básica, porém nem sempre o aluno ele tem aquela paciência de ler tudo aquilo. Então, se eu consigo resumir em uma linguagem mais simples, mais encantadora, que eu acredito que seja, ele vai ter uma curiosidade de ver mais a fundo o livro, né? Então, facilita muito essa parte. Quanto à aplicação na educação básica, a gente teve uma receptividade muito boa de quem a gente teve contato, né? Eu divulgo esses materiais tanto no meu Instagram, porque eu tenho muitos professores de educação básica que me seguem, então acredito que esse é um caminho mais ágil, mais rápido para que eles vejam. Já divulgo, já coloco o link, eles têm acesso gratuito lá, bacana, já podem baixar, né? Inclusive, estou fazendo mais 3, que já estão me perguntando como é que conseguem. E aí eu já aviso, calma, que chegará o link para vocês brevemente. Pouco a gente divulga. Exato. E esses materiais, eu percebo que são bem-vindos quando a gente tem resultados como do Encult do ano passado, que esse trabalho dos super-heróis foi premiado como o melhor trabalho do grupo de trabalho 2. Então, tiveram vários trabalhos inscritos e ele foi premiado como o melhor trabalho por ter essa visão realmente de não dificultar a química, mas deixá-la numa linguagem mais lúdica, entendem. Né? Exatamente, porque não é difícil. É isso. Química não é difícil, biologia não é difícil. Depende de quem vai ensinar. Eu quero ensinar de uma forma que todos entendam, ou eu quero ensinar de uma forma que pareça que só eu sei, que só eu entendo. E aí, essa ciência vai ficar só para você, não faz sentido. E ao invés de eu atrair alunos, eu afasto os alunos para a educação, que é o que a gente quer no final das contas. Isso, a gente comentava isso em outro episódio, que é justamente isso, o poder que a nossa tradução tem, que a tradução da nossa linguagem tem, de atrair especialmente o jovem, a criança, enfim, naquela fase de curiosidade. E nesse caso, né, eu falando especificamente da química, no ensino médio. Porque eu sou do tempo, infelizmente, que o conhecimento das ciências ele ainda era usado como instrumento de poder. Né? Infelizmente. Então, infelizmente, o professor da matemática, o professor da química, o professor da biologia, eles tinham esse conhecimento como instrumento de poder. Lá no terceiro ano eu tive sorte, porque o meu professor de química excepcional me ensinou química orgânica, assim. Nossa, eu amava química orgânica. A química orgânica, para mim, era o melhor conteúdo do ensino. Se encantou pela química. Me encantei pela química. Mas eu sempre tive uma paixão por genética muito forte. E na minha paixão por genética, eu fui aluna e depois colega de trabalho de um grande professor da biologia do ensino médio. Eu vou citá-lo, acho que não é um problema. Pelo contrário, acho que é professor Benildo. Professor Benildo me ensinava genética, assim, acho que ele era a personalização da genética, personalização, enfim. Personificação, personalização. Quando o Benildo chegava com um giz, e dizia, pessoal, boa noite, vamos começar? Seguinte, e ele tinha aquele jeitão dele, sabe, muito descontraído, muito paternal e acolhedor. E era assim, ele dava uma aula de genética. Primeiro que eu já gostava, já tinha encantamento, mas com o modo como ele passava, e eu, assim, afirmo que eu fui para a biologia, ele foi um grande incentivador. Influenciador. Talvez ele nem saiba o quanto ele influenciou. E essa responsabilidade que a gente tem, né? Mas nos últimos tempos, e aí eu falo sobre os mais recentes mesmo, pós-pandemia, né? Quando, principalmente, a BNCC se tornou mais presente. Né? A Base Nacional Comum Curricular, que nós temos hoje, ela é uma norteadora importante. Fato. E eu vi que você produziu trabalhos com a BNCC, que também me chamou muito a atenção. E aí, por que bom, quem está me ouvindo pode dizer assim, por que toda hora ela se encanta ou por toda hora se surpreende? É porque eu não estou, talvez, ainda habituada, não estava, a encontrar tantos colegas de nível superior preocupados em construir pontes com a educação básica. Isso é uma coisa que parece natural hoje. Necessário. E é muito necessário, mas não acontecia. Na minha época de formação, não acontecia. A gente estudava para produzir um TCC, uma dissertação, depois um artigo e publicava.
Quando eu vi seu material sobre a BNCC, eu pensei mais uma vez sobre o conceito. A abordagem é de trazer a escola para dentro da universidade ou o contrário? Ou não tem essa visão? Esses trabalhos sobre a BNCC, eles surgiram bem no início realmente que a BNCC, né? 2017, 2018, foi por aí. Que eu já comecei a dar umas lidas e buscar entender. Por quê? Porque a gente, como eu falei antes, a gente forma alunos que irão dar aula depois. Então, será que a gente está formando o aluno já com a BNCC? Porque ele vai atuar com a BNCC. Né? Ele não tem mais um livro de química, ele tem um livro com tudo. Ele tem um livro com biologia, física e química lá dentro. Então, não é só química, é contextualizado com tudo isso. Isso é bom ou isso é ruim? É algo novo, mas é bom ou é ruim? Partindo disso, surgiu outro PIBIC também, né? Onde a gente fez uma pesquisa com professores de educação básica. E pelo menos já naquele período, grande parte deles não eram a favor dos novos livros didáticos. Talvez pelo o hábito de terem um livro próprio para química, não é? E agora se depararem com um livro que já tem química e junta a biologia e junta a física, porque aí você dá aula só de química é uma coisa e você ter que ler biologia é outra, e ter que ler física é outra, né? E a preocupação era não só com esse novo conteúdo do livro, mas porque não tiveram formação suficiente para trabalhar com o livro, né? Então, uma coisa é eu ter uma nova metodologia e um novo livro didático, e outra coisa é eu ter esse livro didático com essa metodologia e uma formação acompanhada. Isso, verdade. Porque eu não posso deixar o professor também solto, porque ele já é um profissional, mas mesmo ele sendo um profissional, ele precisa de uma orientação. Claro, né? Tudo que é novo. Exato, não é só tá aqui o livro e você vai usar e vai se virar nos 30, porque também não vai funcionar dessa forma. Até porque, assim, eu vejo que, considerando que o conteúdo da educação básica, ele é todo introdutório, né? E aí, quando ele vai para o nível superior, mesmo sendo uma licenciatura em química, ele tem uma série de disciplinas que são do bacharelado. Né? E aí, para quem eventualmente não esteja entendendo, o bacharelado é aquele que, teoricamente, vai seguir só a pesquisa. E a licenciatura é aquele que, teoricamente, vai seguir só a sala de aula, a educação. Hoje, a gente sabe que a gente tem grandes pesquisadores que têm licenciatura e a gente sabe que tem grandes bacharéis que estão em sala de aula. Às vezes, só no nível superior, mas que são excelentes na sua pesquisa. Essa construção dessa separação hoje, com pouco... Não sei se é a minha visão, mas acho que me esclareça, né? Que você que é da área vai entender. Será que a gente está reduzindo muito o contato do aluno com o conteúdo da química lá na educação básica? Com os novos livros, sim. Com os novos livros, sim. Porque, eu tinha essa impressão, mas não podia afirmar isso porque não sou da área. Eu sinto isso na biologia. Mas na química, como é que isso está sendo construído? Como é que isso foi percebido? Claro, no primeiro momento, a gente pode pensar que vai trabalhar um pouco menos. Sim. Mas existe uma preocupação com a formação desse menino. Sim. E aí? Fato. Né? A gente vê essa formação de química que já era deficiente por vários fatores, né? Pelo professor ter que atuar em mais de uma escola ao mesmo tempo, né? De manhã num lugar, à tarde em outro e à noite em outro. Apesar de dizer que o ensino é integral, ele não é integral se o professor não está na escola os 3 horários. Se ele tem que permanecer em escolas diferentes, o ensino não é integral. Ele pode ser integral só na escola, em documentos, mas na prática ele não é, porque o professor está em lugares diferentes. Então, ele precisaria estar na escola integralmente, naquela escola. Então, já começa a dificuldade por ele continuar nos lugares diferentes em que ele estava. E antes eu tinha um livro com química, agora eu tenho um livro, como eu comentei, com 3 áreas diferentes. Então, o professor, de certa forma, ele vai acabar se aprofundando naquele que ele tem mais afinidade, que é a química. E ele vai pesquisar em outros locais, possivelmente nos livros antigos que ele tem guardado. Quando eu digo antigo, eu me refiro que não tem mais a BNCC. Então, ele pode ser um livro atual, mas ele não tem a BNCC. E, de fato, quando a gente compara os 2 livros, o livro que não tinha BNCC,
ele tem muito mais conteúdo de química, tem modelos atômicos, teoria atômica, equilíbrio químico, química orgânica, e quando eu olho o atual, eu tenho isso fragmentado e muito reduzido, muito enxuto. Então, antes que eu na minha cabeça construa qualquer dedução sobre sua visão sobre a BNCC, eu prefiro perguntar. Sim. Nesse contexto todo, a BNCC, ela veio para ajudar ou ela veio atrapalhar um pouquinho a vida da ciência? Ela veio atrapalhar um pouco e veio nos dar um susto. Porque em algumas partes ela menciona que pessoas com notório saber podem dar aula, mesmo sem ter licenciatura. E isso não fica muito claro. Não fica muito claro e é um perigo. Por quê? Para atuar na educação, seja educação básica ou superior, a gente precisa ter formação pedagógica, não só específica de química, mas a pedagógica. E aí, quando eu coloco notório saber, eu estou dizendo que não necessariamente você precisa ter um conhecimento pedagógico, mas se você domina a química, você pode estar lá. E aí a gente que é professor sabe que as didáticas, as práticas de ensino, as metodologias são essenciais, que, aliás, é isso que nos diferencia entre licenciando e bacharel. Sim, fato. E aí fica uma cratera, um buraco nesse espaço? Fica porque a gente corre o perigo de ter pessoas que não têm a nossa formação lá, ocupando o nosso lugar. E nós estaremos onde? Exatamente. Acho que isso é importante. E observando essa visão de BNCC e a formação do professor, a gente já teve e continua tendo nas avaliações que a gente tem do MEC, nos cursos de ensino superior, sempre que eles venham uma recomendação, adapta o projeto do curso para que ele tenha mais disciplinas pedagógicas. Então, cada vez que tem uma visita, sempre tem essa recomendação. E aí a gente tenta se adequar, né? Sim. Convertendo mais disciplinas específicas de química em pedagógicas, porque o curso é para formar professores e não bacharéis. Então, isso é uma observação que vem para a química, consequentemente, acredito que para a biologia, para a geografia, focar nas disciplinas pedagógicas e não tanto naquelas de química, porque realmente o foco é formar pessoas que pensem a química na sala de aula e não no laboratório puro em si. Então, e aí agora você me fez lembrar de uma ocasião bem recente que eu experimentei, tem algumas semanas, 2 ou 3 talvez, onde um professor de química que eu acompanho, ele falou que na sua formação, a gente estava falando sobre a questão de como tem sido a nossa formação, e ele fez esse comentário, ele disse, então, professora, na verdade, a maioria dos meus professores de química ainda não tinham mesmo sendo um curso de licenciatura, não tinha essa construção. Mas eu tinha um professor de química, e aí eu não vou dizer aonde, eu tinha um professor de química que ele dizia o contrário, ele dizia assim, não, eu não estou formando vocês para ir para a sala de aula, não. Estou formando vocês para ir para o mestrado e para o doutorado. Mas o curso era de licenciatura. E aí, a gente chega naquele momento em que as pessoas talvez ainda construam na sua cabeça que ou você é professor, ou você é mestre e doutor. Sim. Eu preciso disso? Não necessariamente, né? Nós somos diferentes. Consequentemente, nós pensamos diferentes, agimos diferentes, aprendemos diferentes, que isso é muito importante também. Eu não posso ensinar que 1 mais 1 são 2 e querer que todos os alunos aprendam desse jeito, porque vão aprender diferente, né? E isso não impede que um aluno que faça a licenciatura vá fazer um mestrado. Tanto é que nós somos a prova viva de que a licenciatura pode nos levar ao mestrado. Com certeza. Depende do seu empenho, do que você quer. E você pode estar na sala de aula e no mestrado também. Sim, né? Uma coisa não impede a outra. E essa visão, ela infelizmente é muito pequena, principalmente quando ela vem do formador, do professor. Né? Porque a gente acabou de mostrar que nós somos espelhos de alguém que nos inspirou.
Sim. Então, a gente pode inspirar positivamente. Sim, verdade. Ou inspirar negativamente, claro. né? Então, da mesma forma que a gente, em algum momento, se espelhou em alguém e disse, eu vou ser um professor para ser daquele jeito, sim, sempre. A gente também se inspirou em pensar, eu vou ser um professor, mas não vou ser daquele jeito. Exatamente. Né? Então, a gente tem os dois parâmetros, e isso é importante que isso fique bem claro. E que a gente está formando pessoas que provavelmente chegam naquela sala de aula com algum problema e eu não sei, né? Com alguma dificuldade, eu não sei. E é importante, nesse momento, a gente saber acolhê-los, saber conversar com todos eles e mostrar que eles têm como conseguir. Eles têm opções. Tem opções. Então, o que você quer? Quer só a sala de aula? Então, se forma e vai para a sala de aula. Quer algo além? Tem o mestrado, tem o doutorado, mas para chegar lá é algo que depende exclusivamente do seu esforço, do seu empenho, de querer estar lá. Porque nós também somos prova viva de que a educação básica pública formou pessoas de qualidade. Sim. Tanto é que nós passamos pela educação básica pública, e estamos hoje com mestrado e doutorado, cada um com o seu concurso, onde quer que esteja, mostrando que a educação básica forma de qualidade. Sim. Agora, depende do seu empenho, da sua vontade. Seguir ou não seguir também é uma escolha. Exatamente. Mas tem uma coisa que eu quero colocar aqui, a sua fala é muito importante, muito profunda, e eu acho que socialmente muito necessária, sabe, Talvânio? Eu defendi o meu doutorado no dia 3 de março de 2000. 20 dias depois, tivemos a lockdown. E foi uma coisa, assim, terrível, assim. Foi um momento muito difícil. Sim. Mas eu cheguei a ouvir dos meus pares que eu não deveria estar onde estou, porque pessoas com a minha qualificação não deveriam estar aí. Sim. Aí na educação básica. Eu escolhi a educação. Eu sei que isso pode parecer estranho para muita gente. Para mim é uma coisa muito natural. Sim. Acredito que para você e acredito que para muita gente também. Alguns dos nossos pares entendem isso perfeitamente. Sim. É muito natural que a gente que goste da educação básica, que se apaixone pela educação básica. A educação básica, para mim, é um ópio, sabe? A gente sabe que tem consequências, mas vício tremendo. Tem consequências. É aquela cachaça que tomou, já era. Né? Então, assim, tem suas dificuldades, tem suas limitações, mas quem vive com aquelas cabecinhas curiosas, com aquele olhar de eu quero, de admiração, de professor incrível e... Sim. Enfim, não só são coisas boas, mas quando a gente resolve se dedicar à educação básica, a gente pode construir e evoluir muito. Sim. Mas eu acho que a gente também socialmente talvez ainda tenha a ideia de que o professor de educação básica, entre aspas, gigantes, porque é essa a impressão que alguns passam, e eu já ouvi isso, a gente não precisa estudar. Eu já ouvi isso e já... soube indiretamente, né? Inclusive da minha experiência de estar na educação básica, da gente ouvir comentários, sejam comentários ditos de forma direta, verdadeira, ou comentários de forma de brincadeira, mas que a gente sabe que é verdade, né? É brincando que se dizem as maiores insolências. Então, como é que alguém com mestrado, com doutorado, está na educação básica? Desse jeito. E a gente vê que isso é uma mente muito pequena. Né? Por quê? Porque quanto mais pessoas qualificadas eu tenho na educação básica, maior é a formação que eu vou dar para aqueles alunos. Exatamente. Não é? E o que a gente precisa lutar para que esse professor que tem mestrado e doutorado, que está na educação básica, tenha um salário digno com a sua formação, com a sua qualificação. Exatamente. Não é uma vergonha ele estar na educação básica. Contrário. Pelo contrário. É um privilégio aquela escola ter um professor com doutorado atuando ali com aqueles alunos. É um privilégio para que ela se mede, para que ela se eduque, para onde ele estiver. O que é vergonhoso ele não ter um salário compatível com a sua formação, com a sua titulação. Então, isso é vergonhoso. Mas quem deveria ter vergonha não tem. Nesse caso, não é nós, gente. E não somos nós, pelo contrário, a gente tem que atuar ainda mais, né? Então, quanto mais pessoas com mestrado e doutorado estiverem na educação básica, melhor ainda. E essa troca é melhor também. Então, infelizmente, são mentes que não evoluíram ainda. Sim. Né? É o professor, é aquele colega, é aquele professor que, infelizmente, talvez ele ainda atua como alguns... antigamente também, que
o aluno não pode tirar um 10. Né? O 10 é do professor, né? Mas se eu estou ensinando e o aluno não tira 10, eu estou ensinando ruim. Exatamente. Ele tem que tirar 10, exatamente. Então, a meta o aluno tem que tirar 10. Ele tem que ser melhor do que eu. Ele tem que evoluir mais. Para que ele é meu fruto, então ele tem que ser melhor. Realmente, em tudo que ele fizer tem que ser melhor. E que alegria a gente poder construir um ser humano, academicamente falando, enfim, educacionalmente falando, que nos supere, que supere o mestre. E eu acho que isso porque isso é uma prova de que a gente deu o conhecimento, deu o instrumento, deu os elementos, ele usou tão bem que ele conseguiu ir além. Acho que isso é uma coisa que seria o elementar. Mas você sabe que eu particularmente passei um tempo. Eu nunca tinha passado por essa experiência de ouvir isso. Você deveria ir para a universidade, pagar a formação que recebeu. Mas eu posso fazer isso na educação básica. E, aliás, que é uma coisa também acho que é importante, a Talvânia, a gente falar. Um professor licenciado que tem oportunidade de vivenciar a pesquisa no mestrado e no doutorado, eu acho que esse profissional, ele, na minha visão, ele fica mais completo. Ele consegue avaliar a sua prática de uma forma muito mais... com certeza. Né, alinhada. Com certeza. Porque ele já sabe o que está fazendo. Exatamente. Né? Ele não vai, por exemplo, como eu fui, né? Da graduação para o mestrado e o doutorado, encaminhei tudo. Então, eu fui, de certa forma, cegamente, sem ver o que tinha ao redor, né? Quando você já atua, você vai fazer uma pesquisa de mestrado e doutorado focado naquilo. Sim. Então, eu vou fazer uma pesquisa focado onde eu já atuo. Então, tem um resultado final que você já sabe. Né? Tem um arcabouço teórico, tem uma vivência. Exatamente. É o saber experiencial que a gente fala. O saber experiencial, ele é muito determinante para que a gente faça escolhas, talvez, não vou nem usar necessariamente escolhas melhores, mas escolhas com mais potencial, né? Nesse sentido, como é que eu faço para o meu aluno de química descobrir que a química é incrível e que ele quer ser químico também? Porque... Aí ele vai precisar ter aulas comigo. Ótimo, com certeza. Como é que eu faço para a química ser uma ciência? Porque você sabe que, eu acho que você deve estar acompanhando, hoje só se fala em STEM, né? A sigla de matemática, ciência, engenharias, tecnologias, música, tecnologias, engenharias. Hoje é isso que se fala. A gente não está correndo o risco disso virar uma moda? Ou será que essa preocupação surgiu justamente por essa fragilidade que possivelmente a BNCC tenha trazido para as áreas científicas? Eu vejo que é mais algo modismo, né? Uma moda mais atual do momento, que vem, talvez ela venha e passe, né? Depois a gente nem lembre. Mas o básico, ele pode ser feito de uma forma com qualidade, de uma forma excelente. Né? Quando a gente pode dar uma aula da forma mais simples e encantar o aluno do que eu trazer tantas coisas, encher a mesa de coisas e não saber onde usar aquilo. Sim, né? Sim. O preparo é muito importante. Exatamente. Também. Então, essa nossa formação da química ou da biologia com essas disciplinas pedagógicas é quem faz com que a gente consiga encantar o aluno. Porque a gente vai vivenciando com ele no dia a dia e vai... mas aí também necessita de um olhar mais acurado do professor, Sim. né? Sim. De não simplesmente entrar na sala de aula e dar seu conteúdo e ir embora, mas dar o seu conteúdo e conhecer todos eles. Porque aí, quando eu conheço todos eles, eu vou entender que talvez a Maria goste mais da parte prática, o João goste mais de um seminário, porque ele fala demais e quer falar, né? Tem outros que já gostam mais da parte de cálculo. Então, como é que eu encanto o aluno? Quando eu conheço que o aluno gosta realmente. Porque se eu dou uma aula, preparo uma aula e ministro aquela aula com a minha visão, é a minha visão, não é a visão da demanda do aluno que ele quer, entendeu? Então, o que ele quer? Eu vou preparar a aula com a minha visão, mas depois eu ajusto com o que eles querem. Claro que não tem como eu atender todos na mesma noite, mas em cada noite eu busco atender uma afinidade de cada aluno ou daqueles grupos de alunos. E assim a gente vai seduzindo. Eu costumo chamar isso de sedução pedagógica, né?
E assim, essa sua fala é muito rica, muito generosa. E eu fico pensando quantos profissionais que estejam eventualmente ouvindo a gente pensem nisso assim, como assim ele disse que eu preciso conhecer o que a Maria quer e o que o João quer e que depois o Francisco pediu e eu não vou conseguir com todo mundo. A nossa profissão é uma daquelas que atende 40, no mínimo, alunos ao mesmo tempo. E que desafio a gente acaba tendo de transformar o conhecimento que a gente precisa passar de forma acessível, mas sem perder a profundidade. Né? Acho que isso também é importante. Porque a gente tem que oportunizar também aquele que tem aquelas mentes, né, geniais. Também. Nós temos umas mentes geniais, né? Que nunca param. Que nunca param e que estão sempre vendo o além. Atalvânia, eu vejo que toda essa sua construção, ela tem caminhado. E aí eu quero até lembrar, né, que você, este ano, me corrija se eu estiver equivocada, este ano você se tornou o coordenador de pesquisa da rede alagoana Faça Ciência na Escola. Eu já adorei. Só em ver esse título eu já amei. O programa Mais Ciência na Escola, ele vem para consolidar a sua ação, ou ele talvez seja a sua ação mais importante na educação básica, quando a gente fala em popularização da ciência? Esse projeto, na verdade, ele é uma idealização da professora Aldeni. Né? Então, ela teve viu um edital do CNPq e decidiu escrever esse projeto, né, da Rede Alagoana Faça Ciência na Escola. Então, é 100% dela a ideia. E ela saiu convidando parceiros para participarem e me convidou para participar e auxiliá-la, já que eu estou em outros trabalhos já UNEAL também com ela. E eu aceitei participar desse projeto, ela me colocou nessa função de coordenador desse projeto, e tem outros parceiros também que nos auxiliam, né, como algumas escolas aqui de Arapiraca, 4 escolas de Arapiraca, 6 escolas municipais de Palmeira e 5 escolas municipais de São Miguel. Então, tem esses parceiros também que nos acompanham nessas atividades. As escolas vão receber, cada escola vai receber um laboratório também, no valor de R$40 mil. Então, é algo muito significativo para a educação básica. Com certeza. Né? Então, foi uma sacada muito grande dela e um desafio também, porque é um projeto enorme, imenso, né? Isso. Tem hora que a gente olha e diz, eu não vou dar conta, né? Porque é muita coisa realmente, né? E muitas pessoas para lidar e muita bolsa de aluno para cadastrar e organizar, já cadastradas inclusive, e está em andamento, né? O trabalho ainda está em andamento e a gente pretende finalizá-lo próximo ano, mas deixo aqui já a menção da professora Aldeni, que teve essa ideia de juntar a UNEAL com o SESMAC nessa parceria, que foi de extrema importância. Acho, inclusive, que ela é uma grande candidata a estar aqui em breve para falar sobre esse programa. Sim, com certeza. Até porque é ciência básica na veia, né? Exato, e eu costumo dizer que ela é a mãe do Mais Ciência. Então, o pessoal me pergunta, vai ter atividade? Eu digo, vou ver com a mãe do Mais Ciência, porque é ela que criou. Corajosa, disposta. Exatamente. Nesse caso, qual é o papel formal, ou que seja informal, mas qual é o papel real, pelo menos, da universidade na perspectiva de popularizar a ciência? E aí eu falo em qualquer nível. Certo. O papel da gente, especificamente nessa popularização, é contribuir com formações para os professores que fazem parte dessa rede e formações também para os alunos de educação básica. Para os alunos, além de formação, tem visita técnica, então eles visitam o IFAL de Maceió, eles visitam museus também em Maceió, e eu já estou vendo museus aqui de Arapiraca também para eles participarem. Né? A gente tentou contato com a escola de circo, mas estava em reforma na época, então né, não foi possível. O museu também, que fica ali na Casa da Cultura, também passou por uma reforma, então não tinha como a gente ir, né? Acho que agora mas já agora, próximo ano, a gente já retorna. Mas veja bem, nesse caso você está falando sobre Mais Ciência. Sim. E só a universidade, sem esse programa? Ou seriam as universidades de modo geral? As universidades, elas são o grande centro de construção de ciência. Sim. Né? Lá que a coisa pulsa. Sim, fato. O que não significa que a ciência não seja produzida em outros espaços.
também de outra forma. Isso. Mas, culturalmente, a gente entende que a academia é o lugar onde as mentes pensantes estão a todo momento criando estratégias para melhorar a nossa vida no dia a dia, para melhorar a saúde das pessoas, para melhorar a vida de um modo geral. Sim. Isso é feito lá dentro. Sim, fato. Como é que a universidade consegue atuar, ou como ela talvez deveria atuar, ou qual seria o ponto ideal de atuação? Existe uma cartilha, existe um roteiro de regras, ou é tudo muito no feeling, na percepção? Eu acho que dá para fazer assim. Sim. Mas qual o papel efetivo de uma universidade, dá-se de modo geral, mas de uma universidade na atuação, no sentido de popularizar, de tornar a ciência acessível? O papel da universidade, ela não é só formar, e nem só fazer uma pesquisa que fique lá guardada, ou publicada só em artigo, né? Ela tem que ter uma aplicação, uma aplicabilidade. E essa visão da universidade fazer ciência, incluída com outros setores, seja a educação básica, seja a sociedade civil mesmo, seja nos locais não formais de educação, surgiu basicamente nos últimos anos, com editais do governo federal, que enfatiza essa popularização, que sejam feitos trabalhos na universidade, mas que eles saiam da universidade. E também tem surgido com resoluções atuais do Conselho Nacional de Educação, como, por exemplo, algumas resoluções, aí, em questão de número de resolução, eu não vou lembrar, mas são resoluções que pedem para que a universidade tenha mais atuação na educação básica, como, por exemplo, citando que projetos de extensão sejam obrigatórios agora. Então, antes o professor fazia extensão, se ele tivesse afinidade, se ele quisesse fazer extensão. Mesmo sendo ensino, pesquisa e extensão, ele tinha a opção de não fazer. Ele poderia, eu quero só ensinar e fazer pesquisa em química pura, né? Não me identifico com a extensão, né? Então, eu não faço. Mas, atualmente, tem a resolução número 4 de 2024, que ela obriga que as instituições reformulem seus PCCs, os cursos, né? Consequentemente, a instituição, porque o PDI tem que ser modificado, para que esse projeto de curso seja modificado e que todos os alunos, todos, tenham participação em trabalhos de extensão. Então, o aluno ele não vai escolher se ele faz extensão e o professor não vai escolher se ele faz extensão. Todos são obrigados agora a ter uma atividade de extensão e todos os alunos, 100%, têm que participar de atividade de extensão. Especialmente se a gente está falando de licenciatura. Exatamente. Né? Eu não sei se seria especialmente, né? Eu não sei se no bacharelado, como eu não conheço o grade de Química, eu não sei se no bacharelado essa extensão é obrigatória também, não sei. Mas eu penso que, pelo menos na licenciatura, a gente, essa vivência de extensão, de projeto de extensão do aluno em formação inicial é muito necessária. E imagino que, mesmo não conhecendo, mas eu imagino que mesmo um bacharel, na hora que ele faz uma extensão para uma aplicação social, para a comunidade, de modo geral, acho que a devolutiva da comunidade também existe, né? A sociedade, ela custeia, com certeza, né? o ensino público, de modo geral. Então, se ela custeia o ensino público, se ela custeia as bolsas, né? de fomento, enfim. Então, seria natural essa devolutiva. Né? Esse é um processo que é natural. Apesar de a gente, antes, poder ter essa escolha, que eu não sabia que era flexível. Não é bem uma escolha, mas era flexível, né? Hoje, graças a Deus, eu acho que bom que a gente tem essa resolução. E essa resolução, ela vem para que os cursos de licenciatura e bacharelado façam a extensão. Que bom. Então, foi curso de graduação, tem que ter extensão. Inclusive, ela se estende para alguns cursos de pós-graduação também. Então, vai ser obrigatório realmente ter não só o ensino e a pesquisa, mas a extensão também. Extensão é essencial, assim. Eu vejo que muitos alunos conseguem desenvolver competências, eu diria habilidades, né? Porque as competências eles mudam entre si, variam entre eles, mas as habilidades também variam, porém o acesso a algumas demandas da extensão desenvolvem
competências e habilidades nesses alunos que eles talvez não desenvolveriam se não tivessem essa vivência. Exatamente. Né? Por isso que a gente precisa dessas formas variadas, não só na sala de aula, mas nos projetos, porque eu tenho alunos que irão se identificar com cada coisa. Um se identifica mais com a pesquisa pura, outro com a extensão, está na comunidade falando, fazendo, atuando, sim, tendo contato. Então, a gente precisa oportunizar para todos, né? Para que eles se identifiquem. Sim. Não sei se você já passou por isso, Talvânio. Provavelmente sim. Professor de sala de aula de algum tempo, vive muita coisa, né? Mas tem uma questão que eu sempre me preocupa em formação. Você já teve algum aluno que deixou transparecer que tinha interesse em seguir a área, mas não se achava capaz, não achava que... Porque você sabe que na ciência, nós ainda mantemos, né, infelizmente, o estereótipo, mas que bom que já estamos conseguindo desconstruir muita coisa, e a ciência ainda tem a mística de ser para um grupo seleto de pessoas. Recentemente eu vi uma foto internacional de um grupo de pesquisa recente que está fora do Brasil, representando o Brasil e representando o Estado. E eu tive a curiosidade, eu fui lá, abri, ampliei e tal. Basicamente, era formada por homens brancos, tudo dentro de uma construção social bem europeia, um negócio bem bacana, apesar de sermos todos de Alagoas, ou a maioria. Mas você já teve situações de ter alunos seus demonstrarem falta de coragem de seguir por não se sentirem capazes na ciência, não por não terem capacidade, mas não achar que a ciência é para eles? O médio ou superior? Já tive essa experiência nas duas situações, né, no ensino médio e no ensino superior, da gente ter alunos excelentes, mas o fato dele ser excelente, e ele sabe que ele é excelente, ele se cobrava tanto que se achava insuficiente para aquilo que ele próprio colocou como dificuldade. Sim. Né? Então, a gente observar, ter esse olhar de observar, de ver que o aluno ele tem competência e dizer que ele tem competência, incentivar para que ele faça. Então, incentivar não significa que eu vá levá-lo, né, até aquele caminho ali. Sim. Eu vou incentivá-lo. E ele precisa ter coragem para ir. Tem outros que são mais audaciosos, então já vão sozinhos, né? Tem gente não espera que vai... nem você dizer, vai, ele já vai. E tem outros que a gente vê que tem condições intelectualmente de irem, mas falta coragem. Ou ele se cobra tanto que ele diz, tem essa seleção de mestrado, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir escrever o projeto, eu não vou conseguir estudar para passar na prova, e ele vai postergando isso e não participa das seleções e não faz, e a gente vê que ele está ficando pelo caminho por uma cobrança excessiva dele ou dela. Talvânio, né? O que você acha que faz essa... Isso não é só desse seu aluno, isso é muito geral. Eu tenho vários colegas já formados há muito tempo, atuando. Toda vez que a gente fala, e aí, vamos para o mestrado? O rosto se transforma, fica tipo, sabe? Parece que não sei o que acontece na mente dessas pessoas. Sim. E aí eu não sei, eu vou perguntar a você, o que será que acontece na cabeça dessas pessoas? Que elemento externo, se eu existir um, pode estar interferindo para que elas tenham tanto medo? Porque assim, nós sabemos que não é fácil, a gente passou pelo processo, o processo assim... Eu nem quero falar para não assustar ninguém, né? Que também nem é bom. Mas nas duas vezes em que eu fui aprovada, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu não fui focada na aprovação. Eu fui focada em, eu vou fazer esse ano, vou saber como é que esse negócio funciona, exatamente. Vou pegar o esquema no meio do caminho, me preparo um ano inteiro e ano que vem eu entro. Exato. Bom, tem gente que tenta 2, 3 vezes e não consegue, mesmo tentando, enfim. Até porque não é uma prova só, ela não vai dizer tudo que você é capaz de fazer e produzir. Mas o que será que faz os nossos colegas ou alunos sentirem tanto medo de passar por esse processo? Eu acredito que 2 coisas. Primeiro,
a autocobrança que eu já tinha comentado, né? De Sim. você se cobrar demais. E talvez porque acreditem que tem pessoas que querem que por obrigação eles passem, né? Então, eu preciso passar porque alguém está acreditando prestação de contas. Que eu tenho que passar, que eu vou passar, né? Então, isso dificulta muito, né? Eu também, quando fiz a seleção de mestrado, eu fiz para uma experiência, né? Um aprendizado. Né? Então, vou fazer. Será que eu vou conseguir? Não sei, vou fazer. Então, a primeira seleção, não passei. Na segunda seleção, eu pensei, já sei como é a prova, já sei o que vai ter, vou fazer de novo. Fiz, fiquei em primeiro lugar. Que bom. Então, e não fui com aquela preocupação de que eu vou ter que passar. Se passar, passou. Se não passar, tem de novo ano que vem e faz. Então, eu costumo dizer que mestrado, doutorado é feito micareta. Todo ano tem. Vai ter. E se não tiver em todo lugar, semestre agora, eu acho. Melhorou ainda mais. É verdade. Não é? Melhorou o prazo, melhorou o acesso. Exatamente. Quando eu precisei fazer, eu precisei viajar, eu ia para... Primeiro eu morei um tempo em Sergipe, na época do mestrado, e depois em Recife, no doutorado. Mas tem uma coisa que eu vejo muito, principalmente mulheres. Para a mulher isso é um pouco mais difícil, né? Porque tem família, tem filho, a cobrança social. Eu imagino, você fez aqui na UFAL mesmo. Em Maceió, na UFAL de Maceió. Solteiro. Isso. Só com essa responsabilidade. Exatamente. Você nunca teve ninguém perguntando se a sua esposa ou alguém permitiria você ir ou não. Não. Você imagina que eu precisei responder isso várias vezes. Exatamente. Mas seu marido vai deixar você ir, Janice? Então, assim... E as crianças ficam com quem? Exato. Então, eu imagino que para a mulher isso também tem um peso significativo. Sim. Né? Que não quer dizer que não tenha para os homens. Com certeza. Mas, de toda forma, socialmente, Exatamente. a liberdade de um homem para curtir o processo, construir o processo é diferente. É diferente, né? Enfim. Mas eu tenho um aluno que gosta muito ou que tem vontade. Que conselho eu daria para esse aluno? Que conselho eu daria a um jovem que tem vontade mesmo de dizer assim, não, eu quero seguir a química, eu quero fazer física, química, eu quero trabalhar com química nuclear. Sim. Meu Deus, isso eu não consigo nem imaginar esse tamanho todo. Mas eu sei que é isso. Esse menino começa por onde? Esse jovem começa por onde? Ele começa primeiro sabendo que ele vai precisar estudar muito, né? Porque o conhecimento não vai cair. É verdade, né? Não vai. Por mais que tenha ChatGPT, por mais que tenha inteligência artificial, o livro ele continua sendo o único caminho. Seja o livro impresso ou o livro que esteja lá no PDF, ele continua sendo o seu instrumento para aprendizado. Né? Por mais que eu tenha outros meios, ChatGPT ele vai trazer uma resposta ali que nem sempre vai estar correta, a gente já sabe disso. Então, ele é um instrumento. Então, o que você quer seguir na área da química ou da física, se for química ou biologia, ou a bioquímica, ou a bioquímica, né? Juntar as duas aí numa pesquisa. Primeiro é você saber que vai ter que estudar muito, é saber que durante aquele período você vai ter afastamentos. Sim. Você não vai ter como levar todo mundo com você e nem todo mundo vai querer esse chão verdade. também. Você escolheu, você vai sozinho. Isso é um tópico importante. Né? Você vai abrir mão de muitos finais de semana, de muitos feriados. Você vai dormir 3, 4 horas por noite, né? Então, o que você precisa ter em mente é um objetivo pessoal para você, né? Onde que eu quero chegar com esse conhecimento que eu quero adquirir. Lembrando que você não vai ficar milionário com esse conhecimento, não, dificilmente. Com esse diploma, não vai. Mas ele vai lhe ajudar a modificar pessoas. Isso é que é o mais importante, né? Sim. Você, como eu falo para os meus alunos também, né? Antes de você ser um bom profissional, você tem que ser um excelente ser humano. Isso. Para você entender como é que o outro age, né? Não adianta eu querer ensinar química, somente química. Eu preciso conhecer quem é que vai aprender química. Isso. Eu vou ensinar para quem, né? Exemplo, na turma nova de química desse ano, antes de passar conteúdos, eu conversei com eles para saber de onde vinham. Quem que realmente quer fazer química? Quem quer fazer química, né? E foi impressionante que um grande número não queria fazer química, não quer fazer química. E eles querem fazer o quê no curso da química? Eu creio que a nota disso dá para entrar ali em química,
Mas aí, qual a minha estratégia? Eu vou seduzindo. Claro. Né? Não vamos perder público. Não, de jeito nenhum. Estou seduzindo aos poucos para que eles permaneçam, para que eles vejam a importância. Sim. Falta pessoas de química, Sim. falta pessoas de física, de matemática, de biologia. São 4 áreas que faltam. Carentes. Muito. Então, a gente precisa de pessoas qualificadas, mas a gente precisa de pessoas que entendam da química, da biologia, da física, da matemática, mas que não percam esse lado humano. A humanidade. Porque eu não posso fazer pesquisa poluindo o ambiente. Isso. Não é? Só existe um planeta. Se eu acabar com esse planeta, a gente vai para onde? É verdade. Né? Os outros ainda não são habitáveis, pelo que a gente sabe, pelo menos. Não adianta querer morar em Marte e eu vou destruir isso aqui. Pois Primeiro eu vou manter isso aqui. Então, independente da disciplina que eu leciono, eu sempre mostro. A gente precisa usar o conhecimento para o bem da humanidade. E não para o mal da humanidade, como já foi feito na Segunda Guerra Mundial, com tantas armas químicas e biológicas criadas. Né? Então, o conhecimento precisa ser feito para isso, para o bem da humanidade. Então, quer ser químico, vai ser químico, para ajudar a humanidade com seu conhecimento. Não é no laboratório da NASA, é na escola que você está ali, naquela escola lá de sítio. Na vida real. É lá que você vai fazer a mudança, né, significativa, mostrando o seu lado humano primeiro. E não mostrando um lado cientista que só eu sei e que a química é difícil. Não tem nada difícil, né? É deixar ela mais fácil. Eu acho que uma das mensagens mais importantes que a gente tem hoje na perspectiva do ensino das ciências, sejam exatas, sejam naturais, sejam humanas, enfim. Mas especialmente as STEM, que hoje em dia é que está, né, bombando. Exato. E eu acho até que por causa disso, a gente precisa... humanizar muito o conhecimento para reduzir a insegurança do outro de viver esse conhecimento. Mas você falou uma coisa importante. A gente está precisando muito desse profissional. Nós estamos naturalmente... existe uma previsão que até 2040 nós vamos ter um apagão da licenciatura em pelo menos 40% do que nós temos hoje de profissionais. Nós já estamos em déficit atual, e com o déficit de hoje, nós estamos numa previsão aí de um apagão de 40%, e 2040, falta o quê? 10, 15 anos, não está tão longe. Na química não é diferente. Hoje, especificamente, qual é o futuro da química em si? Falando enquanto área. Eu até anotei aqui para não esquecer, o que vem aí que ninguém está vendo em relação à química? Qual é o futuro dessa área? O futuro da química é basicamente a gente tentar encontrar novas formas de pesquisar para esse novo mundo e para essas novas mentes que estão chegando. Né? Eles precisam pesquisar de uma forma diferente, que eu vejo que vai não só para a química, mas para todas as áreas que têm pesquisa laboratorial ou pesquisa teórica que não é laboratorial. Como é que eu posso pesquisar sem degradar o que a gente já tem tão degradado, né? Que a gente vai degradando e não vai percebendo. Como que eu posso formar esse ser humano para que ele atue sem degradar? Né? E uma pergunta que a gente sempre se fazia, né? Que filhos eu vou deixar para o planeta, né? Que planeta eu vou deixar para os meus filhos? E aí eu acho que o inverso é que é interessante, né? Que filhos eu vou deixar para o planeta? Sim. Que ser humano eu vou formar para deixar nesse planeta? E aí entram todas essas áreas. E aí é quando eu volto a falar do ser humano, porque eu preciso ter uma visão sensível desse planeta para poder eu realmente mostrar a minha área, para que esse aluno se seduza pela química, que é o que eu tento fazer, seduzi-lo e não afastá-lo da química, né? E mostrar que a química é fácil, que a química é interessante, mas é um interessante com cuidado. É um interessante com responsabilidade, porque ela pode matar ou pode curar. Sim. Depende do que eu vou fazer com ela. A diferença entre o remédio e o veneno, que é a dose, então, né? depende do que eu vou fazer, né? E isso em qualquer nível. Eu assim, fico muito feliz com a sua fala. Eu fico pensando tantas coisas quando eu fico lhe ouvindo, porque para mim é um campo novo de atuação, mas de conhecimento, mas a sua visão de mundo, a sua visão de humanização da ciência, para mim, eu diria que é quase inédita, considerando que eu busco trabalhar dessa forma há algum tempo, e claro,
estou me aproximando sempre muito mais de pessoas que têm essa visão. Então, a sua aproximação também é resultado disso. Mas que bom que a gente pode falar isso hoje. Exato. Né? Que bom que a gente não precisa usar palavra rebuscada, falar difícil, subir num palco e dizer assim, estudem, porque 9 é para o professor e 10 é para quem inventou a química. Exato. Já ouvi coisa parecida, só que na matemática. Então, eu vou agora abrir o espaço para que você coloque alguma coisa que você deseja falar para a gente, que eu acho que é importante que a sociedade saiba, que você acha que é importante ser levado e que quem possa ouvir você entenda o seu papel como professor do nível superior, porque é um lugar de poder. Sim. Né? Não dá para rejeitar isso, isso é um lugar de poder, mas de poder usar isso em benefício de uma sociedade também é um lugar de poder. Sim. O que as pessoas podem esperar do profissional Atalvânio no que se refere a levar a ciência para a sociedade? Olha, eu não vou dizer o que podem esperar, porque o ser humano é muito imprevisível, né? Hoje eu quero uma coisa, à noite eu já quero outra coisa, né? Mas eu busco sempre, e acredito que eu vou continuar dessa forma, batendo na mesma tecla, né? Conquistar esses alunos que são da educação básica, que encaram a química como um bicho de 7 cabeças, né? Tentar seduzi-los para essa química, que não é difícil, que é uma química fácil. E eu acredito que eu estou conseguindo, porque tive alunos do ensino médio que fizeram química por conta das aulas que tiveram comigo, né? E alunos que estão na UNEAL, que querem ir para a sala de aula porque tem esse contato também comigo. Alunos que estão também na UNEAL, que tem uma noite que tem aula vaga, mas vão para a UNEAL porque tem minha aula e né, eu vou para lá porque eu não vou ficar em casa sem ter o que fazer. Então, o aluno se deslocar da sua casa ou de sair de uma cidade diferente para vir participar de uma aula, que nem era obrigação dele, ele está ali e ele querer estar ali, é porque tem algo diferente e importante. Então, é a gente formar, mostrando que essa química e essa biologia está ali perto. Né? Não tem dificuldade. E que esse laço entre professor e aluno ele precisa existir. Com aquele respeito de cada um sabe o seu papel, sabe o seu local, mas é importante mostrar que não é o professor distante que vai fazer o aluno aprender. Né? Esse caminho próximo, caminhando juntos, fazem com que haja uma troca de conhecimento, porque nem tudo eu vou saber. Tem coisas que eu não sei e o aluno sabe, né? Então, é importante sempre a gente lembrar, eu estou ensinando química para pessoas que futuramente vão ensinar essa química e que ela seja ensinada, lembrando, eu quero formar pessoas para um mundo melhor. O intuito é esse. Talvez ele nem aprenda química, mas ele aprendendo a ser um ser humano melhor, é o que importa. Dele ouvir o outro, dele entender o espaço do outro e entender que nós estamos em lugares diferentes, aprendemos de forma diferente, como eu falei também. Eu posso ensinar de um jeito que um aluno entende, mas o outro não vai entender. Então, antes de tudo, quando eu entro na sala de aula, todo semestre quais são os alunos que eu tenho e como eu posso modificá-los de forma positiva, né? Só abrindo um parêntese, quando eu estagiei no ensino fundamental na escola EPIAL, entrei na sala de aula o primeiro dia, uma sala com mais de 40 alunos, né? E eu cheguei lá quase o tamanho dos alunos do ensino fundamental, né? Da mesma altura, e tinha um menino que ele estava revirando a sala, né? E eu olhei, eu fui no estágio de observação e eu olhando, e eu imaginando, digo, eu vou dar aula aqui com esse menino revirando essa sala. Se ele não respeita a professora, imagine né? O que é que ele vai fazer? E aí, durante as aulas, o que eu fiz? Eu adotei aquele menino. Então, veja que eu não tinha nenhuma formação ainda, né? Mas eu já adotei aquele menino, então tudo que eu precisava, eu que pedi para ele fazer, né? Então, era papel, era apagador, vai buscar, enfim, até o que não precisava, eu ocupava. E no final, ele estava tão participativo quanto os que estavam já participando desde o início do ano. Então, é olhar para a pessoa e ver o que ela pode lhe oferecer, né? Não é cobrar além do que ela tem para oferecer, é o que ela pode oferecer naquele momento. Então, o que o aluno pode me oferecer? 100%? Então, é 100% que eu vou querer.
é 30%, é 30% que eu vou querer e eu vou instigando para que ele chegue nos 40%, nos 50%, sim, nos 70%, até os 100%. Sim, né? Então, é ver o aluno como mais um ser humano, com uma história única, diferente, e a partir disso ele vai ver que ele vai ser acolhido. E, consequentemente, a química entra como uma segunda jornada. Então, eu ia caminhar para o encerramento, mas eu não posso perder sua fala. Isso parece reflexo de uma vivência que você reproduz. Uhum. Você teve quem lhe acolhesse, sim, nessa demanda, na sua vida de educação, de ensino médio, porque parece que você, como você disse, eu não tinha formação, sim, mas você tinha vivência. Uhum. Você sentiu a importância disso. Sim, eu acho que a gente tem uma coisa muito importante, que é isso, o outro precisa, uhum, se sentir acolhido do nosso lado, né? E aí me lembra muito a frase que Paulo Freire diz, que ele diz que a educação não muda o mundo. Sim. A educação muda, uhum, pessoas. Exato. E são as pessoas que mudam, exato, o mundo. E não existe educação sem o acolhimento. E não existe educação. Como é que eu ensino sem acolher? O aluno não vai querer ficar um segundo ali do meu lado. Sim, né? Educação então e amor ágape. Exato. O amor que acolhe o outro. Exatamente. É isso. Professor Otavânio, eu estou muito feliz, sabe? Igualmente, assim, igualmente. Que conversa boa, uhum, sabe? Entrei cheia das químicas na cabeça, tá vendo? Cheia de e-books, de coisas na minha mente. E a gente termina essa conversa de uma forma, da forma que eu mais acredito que a ciência deve, uhum, ser. Leve, sim, humana e acolhedora. Exato. Que bom. Exatamente. Muito obrigada. Esse é o caminho. Muito obrigada. E é isso. E depois dessa fala, né, o Ciência Básica fica por aqui, no seu segundo episódio. E que vocês continuem dispersando, fazendo ciência por aí, porque ela consegue salvar muita gente também. Ciência com a humanidade, acima de tudo. E acolhedora. E acolhedora. Ciência acolhedora.